Então, você que acaba de acessar o canal, é uma grande alegria. Como vocês estão percebendo, né, nós não estamos nos estúdios lá na Grande Recife, mas o canal Transfiguração ele tem essa facilidade danada, Jô, de peregrinar. E hoje eu estou aqui em São Luís do Maranhão, numa casa muito especial, no tempo que eu morei nessa região. Estou na casa da Jô, né? A Josidete. Eu sempre considerei essa casa como a casa de Marta, Maria, né? E também do Lázaro, né? Uma casa que eu pude, às vezes, refazer as forças, compartilhar a vida, né? Um fato que interessante, uma dessas cadeiras aqui, quando eu cheguei aqui não tinha praticamente nada e estava escrevendo umas coisas sentado no chão. E aí ela me emprestou, né, durante 6 anos. Acho que essa cadeira aqui, para mim, né, essa é uma partilha de vida, não só de vida, mas também material, né? Levamos numa van. Levamos numa van, né? E interessante que a moça da van disse, não tem lugar não para se sentar. Não se preocupe, eu estou com uma cadeira aqui. A gente senta na cadeira. Então, eu estou aqui na casa da Jô. A Jô é licenciada em pedagogia. Ela também é pós-graduada em gestão e supervisão escolar. E está concluindo o curso de pós-graduação em arte e terapia, né? Isso é muito pouco, Jô, em relação àquilo que você tem como trajetória de vida, né? Que acho que também lhe ajudou nesse processo de formação e de educação que foi a vida. Mas graças a Deus que você consegue, né? Isso ajuda você a esquematizar e dar rumo, né? A partir dessa experiência. Então, Jô, seja bem-vinda ao canal. As palavras iniciais aqui com você e depois eu entro com uma pergunta para provocar a nossa conversa. Então, eu fico muito feliz, eu que me sinto honrada. Eu que me sinto honrada, sinceramente, muito honrada de estar falando para um canal tão importante, que tem uma pedagogia, que tem uma metodologia profética de ensino para as comunidades, para as pessoas que acessam e que assistem. Luiz, então, nem se fala. Você é uma dádiva. E estar aqui hoje, eu nem imaginava, no quintal da minha casa, fazendo, gente, olha só, falando para o canal, produzindo coisa para o canal. Isso aqui é surreal. E muito feliz, seja bem-vindo. Você é dessa casa aqui, você não paga aluguel, você tem um espaço garantido no meu coração e na casa. Fique bem à vontade. Certo. E vamos lá. Então, Jô, estou aqui para fazer essa visita a você, mas também essa nossa conversa, ela tem como pano de fundo a campanha da Fraternidade 2022, que trabalha a questão da educação, né? Fala com sabedoria, ensina com amor. E você, como educadora, mais do que educadora, digamos, da escola, como professora, pelo que eu lhe conheço, você tem um leque maior, né? Acho que você atinge, como mulher educadora, outros espaços, né, da sociedade. Mas vamos centrar nesse primeiro ponto, a dimensão da escola. Que análise você faz da escola, da educação, nos dias atuais? Luiz, eu sou professora há 25 anos. Na metade desse tempo eu trabalhei em escola particular e metade, há 13 anos, eu trabalho em escola pública. A realidade que a escola hoje encontra-se no Brasil, particularmente aqui no Maranhão, e aí mais particularmente aqui em São Luís, é algo que precisa ser modificado, né? É uma luta diária, não só do sindicato, né, dessa questão de mudança da escola, mas também dos professores. A escola hoje, ela tem uma urgência de mudança. Nessa questão dos valores, não só escola de ensino médio, mas as escolas também do ensino fundamental, escolas de educação infantil. Precisa urgentemente ter uma nova metodologia para a questão do ensino. As nossas escolas precisam urgente de serem espaços
onde o aluno se sinta capaz de perceber que aquele espaço vai levar ele à transformação. Como que você diz para um aluno, para uma criança que chega numa escola que não tem água, que não tem luz, que não tem um espaço adequado para estudar, que muitas vezes falta até uma cadeira, que ele, para o futuro dele, ele precisa daquele espaço? Como que eu vou dizer que alguém vai ter um futuro com esse tipo de educação? Então é urgente fazer isso, e a campanha da fraternidade trouxe, né, com muita graça, que eu acredito, né, esse assunto para a gente poder discutir isso na sociedade brasileira exclusivamente, né, essencialmente, para que a gente possa discutir que papel hoje a educação tem nas famílias, que papel a educação hoje tem na sociedade e como é que essa educação ela pode ajudar a transformar o sujeito, que esse sujeito pode transformar essa sociedade. Então, a esperança que eu tenho é de que essas discussões que vão surgir agora, nessa efervescência da campanha da fraternidade, possam ajudar a gente a clarear que educação, que modelo de educação, né, a gente quer para as nossas escolas, que a gente quer para as nossas crianças, que a gente quer para os nossos alunos. Então, eu penso que houve um avanço na educação, que de uns 10, 12 anos para cá, há um retrocesso na construção de escola, na construção do próprio currículo escolar, na construção de formadores, né? Na desistência de muitos professores, porque não querem mais estar em sala de aulas, professores que estão adoecendo, professores que estão tendo síndrome de pânico, professores que são ameaçados. Então, assim, hoje a educação como escola, como ensino sistematizado, precisa ser pensado com muita responsabilidade. E não só pelo gestor público, mas também pela família, também pelo sindicato e toda a sociedade. Numa conversa bastante informal ao chegar, você comparava a educação como um corpo. Explore esse ponto aí. Não, eu estava pensando essa semana, antes de ontem aqui em casa, eu dizendo assim, gente, a educação, eu lembrei da liturgia, né? Quando a gente pensa nesse tripé da liturgia, né? Viver, experimentar, celebrar, né? Eu fiquei pensando, a educação é um corpo. A gente pensa, logo em educação, a gente pensa, remete à escola. Escola, aluno, professor, sala de aula. Não é. Para mim, a educação é um corpo com vários membros. Esses vários membros têm várias funções. O braço, eu comparei a educação a um braço. O braço que, de preferência, sim, o braço direito. Né? O braço que tem muitas funções de trabalhar o ensino sistematizado. Aí você vê os outros membros que entra a questão da luta popular, a questão da educação ambiental, e a gente pode incrementar, né, Luiz, dando para cada parte do corpo um nome daquilo que a gente tem na sociedade, os órgãos, né, que estão aí também. Mas eu vou focar na educação, no ensino. Então, a educação é um corpo e o ensino, para mim, o ensino, a escola, a questão sistematizada, o currículo, é um braço da educação. Um braço muito importante. Mas o que aconteceu? Transformou-se a educação, que é um corpo, em um braço. Então, hoje, tudo é culpa da educação. Hoje, aliás, tudo deveria ser da educação, mas hoje tudo é culpa da escola. Se não dá certo, foi culpa do professor. O aluno não aprendeu, foi culpa da escola. Se não tem água, é porque a escola não trabalha sobre isso também. Então, esse corpo está doente. A educação está doente. Por quê? Porque os seus membros, que é a educação, que é o ensino, que é a escola, que é a educação ambiental, que são os rios, que são as florestas, que são os valores, né, que também é um outro braço aí da educação, o ensino dos valores, que não é direcionado só à escola, mas à igreja também, que ensina os valores, a associação, as ONGs. Então, tudo isso está envolvido na educação. Está doente. Esse corpo está doente. E quando o corpo está doente, os seus membros é sinal de que estão todos doentes. Então, é por isso que a escola, nosso ensino sistematizado, curricular, ele está doente, porque a educação está doente.
está doente. E é preciso, então, a gente curar esse corpo, que é a educação. Né? Se a gente consegue perceber qual órgão que está mais doente, a gente consegue salvar o corpo. Então, Jo, acho que quando eu cheguei também aqui na sua casa, você dizia assim que mandou o aluno fazer uma frase, né? Isso. Ele disse: a escola é bonita. E o Paulo Freire dizia que não adianta a gente só escolarizar, transmitir códigos linguísticos ou matemáticos, né? Mas o envolvimento também nessas frases da realidade, né? Quer dizer, é preciso também alfabetizar o ser humano também na dimensão política. Se não existe nem sequer, né, a dimensão, digamos, real de uma transmissão de conhecimento, de códigos, imagine esse outro passo. E eu quero chegar numa questão. Acho que a sua cabeça ela é bem feita graças ao envolvimento social que você teve nessa região. Pela história, nos anos 80, esse espaço onde nós estamos aqui pisando era reconhecido como a maior ocupação popular de moradias da América Latina. E você teve nesse processo. Então, nesse processo de luta, de engajamento popular, o que te trouxe, o que te acrescentou como educação e como formação? Então, Luiz, em 1989 eu cheguei aqui, 89, 90, né? E aí, a partir daí, eu iniciei, junto na comunidade, com as Santas Missões Populares, né? E aí, essas comunidades aqui eram todas, faltava energia, faltava água, nós não tínhamos asfalto. E começou uma luta popular com as igrejas, não só a igreja católica, mas também as igrejas evangélicas envolvidas e associações também de bairro envolvidas. A gente criou a Caravana da Periferia. O que era a Caravana da Periferia? Eram pessoas de várias comunidades que se envolveram na luta popular. Então, qual era nosso objetivo? Era conseguir que o governo municipal ou estadual trouxesse água, luz, saneamento básico para as comunidades. E o que a gente fazia? Nós marcávamos um sábado e íamos nos bairros fazer uma averiguação do que faltava para aquele bairro para que a gente pudesse ir lutar por isso. Esse trabalho me levou para dentro da igreja. Ou eu acho que a igreja me levou para dentro desse trabalho. Né? E percebi com isso que eu era apaixonada por liturgia, porque a gente conseguia viver na liturgia celebrar na liturgia aquilo que a gente vivia na vida, e a gente celebrava isso com aquilo que a gente conquistava, e isso fez de mim o que eu sou, perceber o problema do outro, sentir o problema do outro, mesmo às vezes sem o outro me dizer. E aí, voltando para a educação, enquanto você falava da questão das crianças, da questão da frase, que a gente pode trabalhar a questão política, eu fiquei pensando assim, Luiz, se o professor ele não tiver o envolvimento na dimensão eclesial, na dimensão de luta social, é muito difícil ele ter um olhar e um ouvido político. Ele não vai conseguir. Com o aluno, ele não vai conseguir. O aluno vai falar errado e ele vai deixar porque é isso mesmo. Eu lembrei do minhas alunas que dizem assim, tia, eu trouxe o lanche. Eu disse, trouxe? Da onde vem esse trouxe? Vamos lá, trouxe. Isso é política. É você ensinar. Por que o filho do pobre tem que falar de qualquer jeito? É filho de pobre mesmo, fala de qualquer jeito. Então, essa luta política, ela só pode ser feita se eu tiver essa dimensão política também. Infelizmente, a nossa educação hoje está, eu ensino B com A, se você quiser aprender bem, se você não quiser, tá bom demais, porque é só isso. Você só vai até aqui. E não é isso, não é isso. A educação tem que ter essa capacidade de transformação. Então, junta isso com a luta popular, a liturgia também, que ajuda a gente a celebrar essa luta, que nos dá energia para poder ir no outro dia lutar pela vida, aí é um casamento perfeito. Então você falou muito de liturgia, Toquei. E nós estamos na casa da Jo. Ela coordena, tem esse papel, né, de fazer a unidade da Rede Celebra Maranhão.
Primeiro digo o que a rede celebra, né, para o pessoal, isso. e como ela chegou aqui no Maranhão. A Rede Nacional de Liturgia de pessoas que, olhando a realidade da liturgia a partir dos intereclesiais, né, que as liturgias dos intereclesiais eram liturgias bem feitas, bem celebradas, né, vividas mesmo, mas era só aquele momento. E as pessoas começam a dizer, por que essa liturgia ela não pode ser feita no dia a dia? Então vamos criar um grupo que a gente pense a liturgia celebrada nas comunidades, nas periferias, mas uma liturgia bem celebrada, né? Não é de qualquer jeito. E aí nasceu a rede. E a rede chegou aqui em 97, a partir do intereclesial, e a partir de então, a gente começou um processo de formação nas comunidades. Tem um grupo que resiste até hoje, nós vamos agora em agosto fazer 25 anos. Né? A gente pensa a liturgia, como você disse, nessa dimensão onde a vida de fato é celebrada, mas é celebrada de forma bonita. Né? E aí a gente pensa, Luiz, como que está a nossa liturgia hoje? Como que a gente consegue celebrar hoje a vida se a nossa liturgia, ela às vezes nos passa de forma tão superficial? Ou a gente passa de forma superficial pela liturgia? A liturgia passa de forma superficial pela nossa vida. Então, é importante que esse grupo da rede, ele ajuda, mas é importante que as comunidades reflitam, que as pessoas que preparam as liturgias, elas sejam imbuídas deste espírito litúrgico. Às vezes eu fico preocupada que não é só pegar o violão e cantar uma música que você diz que você é liturgista. Você tem que ter o espírito litúrgico. Você tem que saber por que você canta aquele canto. Por que a gente canta na quaresma de um jeito e a gente canta de um outro jeito no Natal? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então é preciso que essa reflexão ela passe pela liturgia, pelas nossas comunidades. E a rede ajuda nesse sentido, dessa formação litúrgica. Jô, nós estamos no tempo da quaresma, né? Na segunda semana dessa caminhada, dessa peregrinação interior, né? E uma feliz preparação para aquele grande acontecimento que é fundante da nossa fé, que é a Páscoa de Jesus e a nossa Páscoa também. Então, diante dessa temática que trabalhamos, a educação, família, envolvimento social, que mensagem de conversão você tem para mim, para nós que estamos aqui acompanhando o canal? Nessa semana passada, nós tivemos na liturgia, na igreja, um encontro de liturgia com as pessoas, e nós aproveitamos esse momento de liturgia também de repasse da campanha para pensar como que a gente pode se comprometer nessa quaresma e especialmente na campanha da fraternidade com essa mudança que a gente sonha, a mudança da sociedade, a mudança das pessoas. E aí eu lancei um desafio assim, como que a gente pode diminuir o lixo das nossas casas? Como é que a gente pode contribuir? Alguém até perguntou assim, mas eu faço isso, mas o outro não faz. E aí a gente pode pensar que aquilo que eu faço vai fazer a diferença. Vai fazer diferença. Se eu não fizer, vai fazer a diferença o contrário. Então vamos fazer diferença para o bem, né? Então foi feito assim. E aí esse compromisso foi com as crianças que estavam lá e os adultos, né? Pensando na quaresma, é tempo de conversão. Como que eu quero me converter diante da natureza? Como é que eu quero me converter diante da sociedade? Como que eu olho para o lixo, né? Como que eu me relaciono com a natureza? A gente precisa se converter, Luiz. A gente está destruindo a natureza. É processo de conversão profunda. E cada um precisa fazer isso, porque a gente está destruindo a nossa casa-mãe, a nossa casa comum. E essa campanha, não só da educação, porque a educação doente, a escola doente é um reflexo que a educação está doente. Então, precisa que a gente se converta, não só em relação à escola, mas essencialmente em relação à educação, em relação ao planeta. Né? Mudar a educação, a gente muda o planeta. Se a gente mudar o modo de pensar, a gente muda o planeta. Então, nosso processo de conversão aqui na comunidade é que cada um vai observar agora o seu lixo e separar aquilo que eu vou levar para reciclagem e aquilo que o carro vai pegar na minha porta. E o carro só pode pegar
o lixo uma vez. E tem que ser um lixo pouquinho, bem pouquinho mesmo, só o restinho de comida, alguma coisa que sobra que vai. O que é papel é proibido jogar até um palito de fósforo no lixo. Tudo vai para reciclagem, porque é madeira. Né? Um palito de fósforo é madeira. Um lápis que acabou um toquinho assim vai para aquele saquinho de reciclagem, porque é madeira, não é lixo. É resíduo. Isso a gente precisa se penitenciar. E Quaresma, essencialmente, com essa campanha da fraternidade, para esse lado da gente se converter nesse sentido da educação, mas aí eu digo da educação de modo geral, e aí com foco também na educação de sala de aula, mas também na educação ambiental, a gente precisa se converter exatamente para mudar de atitude. E para mudar de atitude eu preciso fazer alguma coisa. E tem que fazer. E tem que mostrar que está fazendo. Exatamente. Então, Jô, muito obrigado pela acolhida na sua casa. Daqui a pouco vai sair um bolinho, vai. Né? Que eu fiz especialmente pro Luiz. E a gente agradece você que acompanhou até agora, né, essa conversa, esse bate-papo sobre educação. Curta nossos conteúdos e até o próximo encontro. Até Eu não lá, sei onde gente. vai ser, mas um beijo no Mas coração. vai ser muito bom. E até o próximo. Até lá, Luiz.